Livros, 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 a saída. O Conversa com o Poeta de hoje traz, nesse primeiro episódio, dois jovens talentos brasileiros de Camaçari. Um compositor e cantor, Alain Brandão, e um poeta e escritor, Alex Brito. É uma honra, é uma alegria ter você conosco, querido Alain. Bem-vindo. Muitíssimo obrigado. A honra é toda minha estar aqui na minha terra, nesse palco sagrado do Teatro Cidade do Saber. Para começar, eu queria pedir uma música. Pronto, pode ser uma música minha? Pode ser a música que a sua alma te tocar. Então vai. Há 100 cores no amor, talvez. Há na voz uma oração. Tem carinho que não se desfaz, cabe sempre um pouco mais. Se eu falo e você traduz, no canto roubo com o coração, medidas que o afeto são, celebra afastando o mal. Nos poleiros do sertão, manhã cedinha empurrando o sol, matinhos vão forrando o chão, onde teus pés os pisarão. Tocar o solo da canção, se expande, some em pleno ar, se perde na imensidão, em mundos bons imaginar. Ave noturna cristal, prismas do alvorecer, nem tarde, noite ou manhã, despertam sem ouvir você. Se a oração não cura a tua dor, que a cura seja uma canção. É lindo. Alain, você teve e tem a sorte, a alegria de ter convivido e de conviver com dois grandes mestres da cultura brasileira, dois grandes artistas, poetas geniais. Um, Enoch Norberto. Maravilhoso. Nosso querido mestre Enoch Norberto. E o outro, Caetano Veloso. E Buli Buli. São três. Minha sorte ainda é maior. Ainda é maior. Ainda é maior do que você falou. Mestre Buli Buli. Buli Buli. Tenho falado sempre desse... É uma influência aqui, ó. Buli Buli. Aliás, Tá comigo sempre. Nesse nosso cenário aqui, Buli Buli nos orienta. Caetano, Buli Buli, Enoch. Enoch é tudo isso. Enoch é meu mestre, meu fundador. O que esses dois grandes mestres, Caetano Veloso e Enoch Norberto, traz para a sua jornada artística, para a sua música? Enoch me deu toda a base, né, nordestina. Me trouxe Buli Buli, me trouxe a raiz, o chão que me sustenta. Caetano está comigo desde criança. Ele trouxe a essência da minha alma, da minha canção, do meu jeito de tocar, de falar, de tratar as pessoas. Mudou a minha natureza humana, de uma natureza que seria muito do meu pai, uma coisa mais rústica, de roça, para uma coisa muito doce. E por sua vez, essa natureza doce que Caetano me trouxe,
modificou não só a mim, mas também ao meu pai. Então eu tenho essa coisa da raiz que Enoque me trouxe, do chão, do sertão, do Luiz Gonzaga, do buli-buli, do Jackson, do pandeiro. E tem umas coisas assim que são palpáveis, mas estão assim no ar, em todo canto, como Caetano, como João Gilberto, Gilberto Gil e tudo. Então é em cima, é embaixo, sou eu. Você tem feito, né, uma ponte sempre, agora, Rio de Janeiro, São Paulo, Camaçari. Eu queria, antes de você cantar uma canção do mestre Caetano e no final do mestre Enoque, depois outras músicas suas, lembrar de uma história. Uma vez, aqui em Camaçari, um jovem me perguntou, ao me encontrar, se ele deveria seguir a sua carreira de poeta. Confesso que a sua pergunta me tomou de assalto e eu, naquele momento, não tinha o que responder. E aí eu lembrei de um livro do Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta, que contava uma história parecida de um jovem alemão que, na sua angústia da juventude, era convocado para servir o exército alemão, mas ele tinha um sonho de ser um grande poeta. Então, na dúvida e na sua agonia, ele escreveu uma carta para o Rainer Maria Rilke. Rainer, o que faço? Neste momento sou convocado para servir o exército alemão, mas o meu grande sonho é ser um poeta. Não apenas o Rainer, mas qualquer pessoa que morasse na Alemanha naquele tempo entenderia a dor, a agonia daquele jovem, porque ser um oficial do exército alemão naquele tempo era ter poder, era ter dinheiro. E ele sabia que ser poeta, mesmo na Europa, era uma jornada de sacrifício. Então ele escreveu uma carta para o Rainer Maria Rilke, mas sem muita esperança de receber uma resposta, porque o Rainer Maria Rilke era, então, um dos mais importantes poetas da Europa. E passou 3 angustiados meses sem resposta. E no dia pela manhã, já certo de que não ia seguir a sua carreira de poeta, o carteiro chega com a carta do Rainer Maria Rilke, que diz mais ou menos assim: Caro Hans, perdoe pela demorada resposta. Estava em conferência pela Europa e só agora pude respondê-lo. Talvez a resposta que eu te dou neste momento não sirva para a sua decisão. Mas o que te digo é o seguinte: pergunte para você mesmo, nas profundezas da sua alma, se parar de escrever, eu morro? Se a resposta for sim, você é um poeta. E aí o Hans continuou a sua jornada de escritor, de poeta. Um dia eu encontrei aqui em Camaçari um jovem que acabava de recitar um poema e depois me perguntava uma coisa mais ou menos parecida. É uma alegria, é uma emoção, é uma honra te reencontrar aqui, caro Alex Brito, como poeta, como escritor, como professor, e hoje como farol de crianças, jovens, que às vezes bombardeado por uma mídia míope, e por alguns que insistem em dizer que
É mais importante andar armado do que amado. Você aparece com a sua força, com a sua poesia, eu te saúdo. Bem-vindo, querido, bem-vindo. Ai, meu Deus, o que fazer nesse primeiro momento? Depois de muitos anos, né, te agradecer pelo privilégio de reencontrá-lo. Tenho o privilégio de chamá-lo de meu mestre, porque quando eu tinha apenas 11 anos de idade, você, no Teatro Alberto Martins, bateu no meu ombro direito e disse: você pode ser poeta. Confesso que naqueles meus 11 anos, né, a sua palavra tenha ficado escondido no meu inconsciente e eu não tenha tido a real noção do que significa, né, um cara da sua magnitude bater no meu ombro e dizer: você pode ser poeta. E depois daquele momento, várias vezes eu chorei, várias vezes eu escrevi, várias vezes eu rasguei o que eu escrevi, várias vezes me perdi em meio a tantas palavras, mas da mesma forma como o Hans, eu acredito que no momento certo a carta chega no amanhã, né? E essa pergunta é feita para você, né? Tipo, se você parar de escrever, Alex, você morre. Hoje a poesia, hoje o poema, a escrita realmente é o ar que eu respiro. Lógico, não sou nenhum doutor das letras e graças a Deus que eu não sou doutor das letras. Eu prefiro ser pescador das letras como o nosso grandioso Manuel de Barros, aquele que olhava uma lagartixa na parede e escrevia livros sobre aquela lagartixa. Então a poesia para mim é isso, a poesia para mim é você. A poesia para mim é ouvir o grande Alain e ouvir a sua melodia e minha mente já ficar aqui entonando versos e querendo escrever sobre um cara que cruza as pernas, toca um violão e tem uma voz aveludada, né? Você é tão Caetano quanto Buli Buli, você é essa força, você é tanto ar quanto terra e dá para sentir isso. Então eu sou muito grato, Ivan, pelo privilégio de poder, mais uma vez, né, dividir o palco com você. Você me dirigiu, né, no espetáculo seu, então eu sou extremamente grato por estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Alex e Alain, a gente tem uma coisa em comum, que é a retirança, né? Sim, sim. Você não é de Camaçari. Não. Né? Quer dizer, você é de Camaçari de coração, mas você veio de Pernambuco. Sou do Cabo Santo Agostinho, Cabo Santo Agostinho. Região metropolitana do Recife. Vim para Camaçari com 2 anos de idade, né? Toda a família, por parte de mãe, veio para cá. E desde aquela época, Camaçari já me acolhia, né? Com todos os seus artistas. E aí eu posso citar vários, né? Você, Isabel Selle, João Selle, Elson Campos, Ioná Pereira, né? Posso citar o próprio Alberto Martins e sua esposa, que inclusive eu estava em São Paulo quando eu soube do falecimento da Silene. E no mesmo momento, na mesma hora que eu soube, eu comprei a passagem, vim e nunca mais saí de Camaçari. Então eu retornei para Camaçari para vir para o velório da Silene e acabei não saindo mais de Camaçari, porque naquele momento eu percebi que nós tínhamos elevado ao cargo de divino, né, a Silene Guedes, mas Camaçari tinha ficado órfã, né, de pessoas que mostrem a sua cara e levem o nome de Camaçari para fora. E talvez de uma forma muito imprópria ou não me cabe, né, esse peso e essa responsabilidade, eu resolvi abraçar isso e poder representar a cidade que eu escolhi como minha, porque hoje se muita gente me pergunta, você é de onde? Sou de Camaçari. Camaçari. Né, e representar Camaçari para onde eu vou, né, e todos os prêmios que eu recebi com a literatura, poder dizer eu sou de Camaçari. Né? Então, eu sou retirante, sou do Cabo Santo Agostinho. Inclusive, você tem uma escola de literatura hoje. Eu tive o privilégio de ser um dos palestrantes, uma das vezes que você me convidou. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. O Alain, como é que foi a tua infância? Porque a tua música, como você diz, ela é muito, né, chão, é muito terra, né? Como é que foi a tua infância? Quais as tuas influências? De onde vem essa tua valentia? Porque eu tenho sempre falado aqui para o mundo, porque esse programa Conversa com Poeta, nós temos a sorte de, além de Camaçari, da Bahia, ir para vários cantos do mundo, através da Secretaria da Cultura, da TV Secult, mas também das redes
do Teatro da Solidão Solidária chega na África, em alguns países da Europa, nos Estados Unidos. Então, é preciso que essas pessoas saibam, acho que já sabem, né, quando se apresentam dois artistas como esse, num país como o Brasil, que é preciso ter muita valentia para ser e continuar sendo artista, principalmente nesse momento. De onde vem essa valentia? Eu cresci no POC 1 aqui em Camaçari. Pedi a música no orelhão, em frente ao Mercadinho Barreto. Atendi os pedidos de minha mãe, ia no Seu Juvino comprar leite, comprar açúcar, que era o mercadinho que ficava fechado, aberto até mais tarde. Comprava minhas figurinhas, preenchia os meus álbuns, via os seus pais passarem por minha rua todo domingo para ir à missa. Cresci naquela Rua da Vitória, de gente muito honesta, de gente muito brava. Cresci no meio da pobreza, mas Deus me deu coragem. E o mestre Bulibuli, quando já tinha tudo armado para ir embora, mas ninguém sabia, o mestre Bulibuli, no show que eu fiz aqui em homenagem aos 50 anos de carreira dele, ele me disse: você tem de ir embora. Eu não sabia que eu já ia embora. E ele me disse isso. Então foi a confirmação que faltava. A mãe do Caetano, Dona Cano, dizia: é preciso coragem para ser feliz. E essa coragem eu aprendi a ter. Aprendi a ter na vida, testando todas as coisas, mas acreditando em Deus e acreditando em mim. Acreditando no meu potencial, na minha capacidade de me virar, de saber me cuidar. Acreditando no mundo e acreditando que a generosidade, o amor, a bondade que eu sempre aprendi dentro da minha família e com as pessoas que me cercavam, me levariam para um caminho onde eu poderia sobreviver. Então é desse universo que eu tenho. Então estar do seu lado e lembrar de todas essas coisas, para mim é muito forte. Estar na minha cidade e já sentir ausente figuras tão essenciais que habitam no meu pensamento, habitam nas minhas melhores lembranças, como são os seus pais, como são os meus pais. Tudo isso sou eu. Eu sou você também. Alan, enquanto você prepara uma outra canção, deixa eu me recompor um pouco e pedir para Alex restar um poema. Sim, claro. Eu sou um dos poucos poetas mundiais que aprendeu a escrever, mas não aprendeu a recitar. Mas não poderia vir aqui, né, estar do lado do grande mestre e não trazer um pouco daquilo que eu tenho sentido, né, ao longo desses anos. E aí eu escrevi um poema singelo, são 4 estrofes, né, e tenho certeza que ele vai tocar não somente a sua alma. E eu escolhi ele, né, para ler agora, depois que eu ouvi o Alan. E talvez, Alan, esse poema enxugue as suas lágrimas, né, nesse momento. São todas lágrimas de felicidade e de gratidão. Com certeza. Pela vida que eu tive e tenho. Você pode acreditar. O nome do poema, Carta, né? Você já começou bem. Adeus, disse o papel, escrito mesmo que rasurado em cima da escrivaninha. Adeus por não ter destinatário de uma resposta divina. Talvez o rasurar fosse demasiado. Tão assim que fosse ilegível todos os gritos expressos em curvas. Mãos trêmulas jamais escrevem linhas retas. Adeus, disse o papel, antes de parar ao chão. Inferno é solo infértil à noite.
Bravo, bravo. Bravíssimo, bravíssimo. Bravíssimo. Eu queria, nesse momento, agradecer à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria da Cultura, à TV Camaçari Secult, ao Teatro da Cidade de Saber, por essa oportunidade que vocês me concedem de aprender com esses dois artistas e de me tornar ponte entre Camaçari e o mundo, e assim, humildemente, poder levar a obra de ambos para cantos longínquos dessa cidade e que se torne semente e que possa, através dessa semente, brotar com muita força, com muita força. Vamos a uma música? Vamos, falando em migrante, em Enoque, em tudo, em Camaçari, vou fazer um trecho pequeno, eu já não lembro tudo, mas é uma coisa que une tudo isso. Salve, ó terra, por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma aguerrida, sobre o sol és a mais soberana. Mata Atlântica tens lindas praias também, coqueiras nas montanhas e chã. Tua fauna, tua flora são cuidadas por ninfas de Pan. Salve, ó terra, por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma aguerrida, sobre o sol és a mais soberana. Proclamar o teu nome, ó Camaçari, é mostrar da Bahia a grandeza, a indústria, o turismo, te aquecem labor e beleza. Salve, ó terra, por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma aguerrida, sobre o sol és a mais soberana. É sob o sol, mas eu tô tão emocionado que eu já errei tudo, mas é para fazer esse link de Pernambuco, porque Enoque é pernambucano. Sim. Que fez o hino de Camaçari. Eu estava lá no dia que nós fizemos e cantamos o hino no que hoje é o Teatro Alberto Martins, né? Que antes era Magalhães Neto, no concurso, estava no coral que executou esse hino e vencemos e se tornou o hino de Camaçari. Então é Pernambuco marcando a história de nossa cidade. Isso é lindo, isso é muito bonito. Brasil, esse é o hino da nossa cidade, de Camaçari. Um pedacinho do hino. Um pedacinho do hino. Você também vem do teatro, não é? Você, além da música, você também... Graças a você, eu fiz teatro também, né? Eu não sei se é sorte ou azar. No teatro é uma sorte mesmo, uma peça incrível, né? O Sanatório para Freud. Aqui nesse palco foi uma experiência absolutamente incrível que eu carrego no meu coração. A Caminho da Ternura, aqui com o Paulo Betti, Sérgio Manberti, grande Sérgio Manberti, que encantou a minha infância e a infância de todo mundo, estar perto desses artistas, Baby do Brasil, Paulinho Boca de Cantor, tudo graças a você. Então você é peça fundamental de tudo. O Sanatório para Freud é uma peça que a gente ficou em cartaz 10 anos em São Paulo, depois a gente discussionou pelo Brasil e depois a gente fez uma montagem aqui em Camaçari. É um menino ainda. Pequenininho. A peça contava a história de um poeta que era preso e torturado, né, na época da ditadura militar, e para não morrer das torturas ele se fingia de louco e era transferido para um sanatório, né? E por causa das torturas ele tinha alucinações e via os loucos declamando Allen Ginsberg, Lord Byron, Nossa. Whitman, Rádio Maria Hilke, Paulo Leminski, Drummond.
E aí tem uma cela, né, que tinha Peça esses incrível. loucos presos, isso aqui cantando. Então, Meu País, no Ivan Lins, linda então, música. Eu falei, eu tenho que fazer sucesso com essa peça. Como vou fazer? Eu já sei, vou colocar ele cantando. Aí, ó. E aí, e a peça foi linda. Depois a gente fez a Caminho da Ternura, que foi um espetáculo também Caminho bacana. da Ternura foi antes, né? Alguns anos antes, se eu não me engano. Foi antes, né? Foi antes. Foi uma peça muito bacana também, porque a gente colocou Foi aqui 1000 no artistas. fundo, não foi? Foi. Foi aqui no... Eu lembro. Se eu não me engano, foi no primeiro ano. No primeiro ano. No primeiro A gente ano. Mais colocou, criança ainda. mais jovem ainda. Nós colocamos 1000 artistas em cena, né? Índios, operários, Tudo. pessoas em situação de rua. Aí a gente trouxe alguns amigos queridos, o Paulo Betti, Sérgio Mamberti, que encantou-se, né? Está agora nas estrelas. Um beijo para você, Serginho, que alma linda a sua, gratidão. Grande guerreiro brasileiro. Por tantos ensinamentos, né? Paulinho Boca de Cantor, Paulinho, a Baby, Boca, Baby. Foi muito bacana. E a Baby foi interessante porque a Baby era evangélica na época, mas ela veio e cantou as músicas dos Novos Baianos, isso que eu achei incrível, né? Sim. Ela cantou Menino do Rio, cantou Brasil Pandeiro, fez um dueto com o Paulinho. Então Porque a história, né, era uma história sobre o Brasil pelo viés de Camaçari. E os Era. Novos Baianos moraram aqui, em Arembepe. em Arembepe, né? Então, a gente retratava naquele ato do espetáculo, eles morando em Arembepe. Então, o Paulinho Boca Cantor, que é um parceiro querido, temos músicas juntos e um grande irmão, né? Então, Maravilhoso, foi uma Paulinho. peça bacana. Acabou de lançar um disco incrível, por sinal. Eu ouvi Sim. o disco do Paulinho, incrível. O último disco que o Paulinho Boca de Cantor lançou nas plataformas digitais. É absolutamente incrível o disco. Ele é fantástico. Paulinho É maravilhoso. né, assim, me diz uma coisa, sobre a sua escola de literatura. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho lindo que você desenvolve, não apenas para as crianças, para os jovens, mas para a literatura brasileira. Me fala um pouco sobre isso. Isso veio muito como uma epifania, né? Um belo domingo à tarde, depois de assistir São Paulo e Flamengo em casa. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E aí eu deitei na cama e fiquei pensando em toda a minha trajetória, né? E lembrei muito de você, de todas as suas aulas no teatro. E eu fiquei me perguntando o que é que eu poderia fazer, né, para agregar a literatura brasileira além de lançar livros. Porque para mim naquele momento lançar livros era muito pouco, né? Escrever poemas, escrever histórias e publicar livros para mim naquele momento era pouco. Eu queria deixar um legado, né? Eu queria deixar um legado na vida de outras pessoas. E aí, junto com algumas pessoas que eu converso pelo WhatsApp, que são de outros estados, que são poetas também, e confesso para você que eu não tinha coragem de ensinar a linguagem poética, apesar de estudar poesia há muito tempo. E aí foi a palavra de um grande amigo de São Paulo, Eliezer, que ele fez: Alex, eu faria o curso com você. Abra o curso de poesia que eu vou virar o cabo eleitoral. Vou levar todo mundo para fazer curso com você, porque você tem muito a oferecer. Eu, cara, tenho muito o quê? O que eu sei é das minhas leituras, daquilo que eu busco de referência para minha escrita. Ele: cara, você acaba de receber um prêmio por conta de um poema e você está sendo considerado um dos poucos poetas simbolistas no Brasil, na atualidade. E o simbolismo meio que morreu há mais de 100 anos. Sim. Eu, cara, eu não sou isso. Ele é, você é, você é. E aí nessa briga entre eu e ele, né, a gente foi brigando e ele foi construindo o curso, né? Ele já está acostumado a fazer cursos e tal. E acabei montando o webinário Poemice, que nada mais é do que fazer com que os leitores, né, não somente os escritores, não somente os poetas, percebam a poesia com outro olhar, né? O olhar não para o que está escrito, mas o olhar para o que vem para além da escrita, né? O olhar para o poeta, o olhar para o contexto do poeta. Eu sou um poeta que costumo dizer que não há como você entender o poema se você não entende o contexto ao qual o poeta está inserido. Se você não sabe qual é o contexto do Fernando Pessoa, do Carlos Drummond de Andrade, se você não sabe qual é o contexto da Sofia, você não vai entender, né, o poema dela. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre a diferença de interpretação e análise do texto poético, né? O que seria uma interpretação, o que seria uma análise, o que seria uma crítica. E comecei a trazer isso de uma forma mais popular,
Porque quando você pega livros de interpretação de textos poéticos, né, de análise de crítica poética, são textos muito cultos e até a linguagem é difícil. Como ensinar isso à população em si, né? Como mostrar que é possível você fazer uma escansão, né? É possível você escrever um soneto decassilábico, é possível você escrever um soneto alexandrino. Principalmente é possível, mesmo que você nunca tenha escrito, que você não tenha um hábito de ler, é possível. E aí eu comecei a buscar uma metodologia, a começar da escansão, porque é o monstro da escrita poética, é a escansão, né? Porque a gente aprendeu na escola a contar sílaba gramatical, mas contar sílaba poética a gente nunca viu na escola, né? E é totalmente diferente. E tem dado certo, né? Eu estou na segunda turma do webinário, estou indo para a terceira turma. E no webinário é bacana porque a metodologia engloba Vinícius Laubert, né, que tem 9 anos de idade, e engloba a Soninha, que já está no auge dos seus 60 anos. Então eu tenho alunos de 9 a 60 anos de idade falando a mesma linguagem. Alex, isso é bacana. Quem está nos assistindo agora, só de você falar já dá vontade de se inscrever no seu curso. Como é que faz para se inscrever? É simples, né? Geralmente quando eu vou abrir a turma eu jogo no Instagram, que hoje é a principal rede de difusão desse processo, né? Que é @alexbrito.oficial. Eu sempre boto os cards 3, 4... alexbrito.oficial, isso. E para as pessoas que eu tenho o WhatsApp, eu sempre mando o cartaz, porque aí a gente também tem uma rede, como a rede do Teatro da Solidão Solidária, onde a galera também explana isso para todo o território nacional. Em época de pandemia, a gente ganha mais uma ferramenta, que é as aulas online, né? Então, eu consegui fazer com que o curso fosse online e ficasse prazeroso. Hoje eu tenho aulas nas quartas e nas quintas, né? São 2 horas de aula. São 16 horas ao total, cada turma, e são 3 módulos, né? No terceiro módulo, a ideia é que você consiga fazer a escansão, que você saiba o que é uma estância, o que é uma estrofe, o que é um verso, né? Que você consiga fazer uma interpretação de textos clássicos, né? Que você consiga fazer esse link de contexto com a escrita. Opa, alguma coisa caiu. Então, a ideia é fazer com que a população em si, mesmo sendo popular, consiga adentrar dentro das academias. E falar isso é uma coisa muito engraçada, porque na minha última live, uma pessoa que estava assistindo perguntou: Alex, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é que o sertão, é que a favela, é que os pretos, é que a galera do POC 1, POC 2, POC 3, Glaibaé, Buriçatuba, adentre na ABL. Quando eu falei isso, o Instagram cortou a live. E isso virou tipo piada icônica. A gente voltou a live, com certeza. Mas isso virou uma história icônica, porque a galera ficou assim: é possível, né? Hoje eu sou acadêmico imortal da Academia de Letras de Niterói, Rio de Janeiro. Um cara que nunca botou os pés no Rio de Janeiro, né? Por conta de um poema que eu separei. E isso é possível, né? Então a escola, o webinário Poemice foi para isso. Mostrar que é possível, né? A minha próxima pergunta para você vai ser quem você ouve. E para você, quem você lê? Ah, que bacana. Quem eu leio? Eu leio muitas biografias, né? Gosto muito de ler biografias dos artistas. Acabei de ler a que a Rita Lee escreveu. O último livro que eu li foi As Histórias de João Gilberto, por Galvão, por Novos Baianos. Gosto de teve ler... aqui, né? Teve aqui com a gente no espetáculo, né? Ah, foi. Gosto de ler os livros de história do Brasil do ponto de vista político. Brasil, um projeto nacional, Dever da Esperança, do Ciro, os livros do Reinaldo Azevedo. Eu gosto muito de ler sobre política, para falar a verdade. Gosto muito de entender a história do Brasil, como ela foi acontecendo para que chegássemos aqui, um modo de resolver, que com as ferramentas que eu tenho, que é meu violão, minha voz e a minha força, é tentar ajudar a empurrar um pouco essa Kombi para ir mais para frente. Então eu gosto muito de ler essas coisas e outras muitas. Bacana. Quem você ouve? Eu tive fases na vida, né? Tive a fase do rock and roll mundial, né? Tive a fase aí de ouvir Nirvana. Tive a fase de ouvir Guns N' Roses, Metallica, Legião Urbana, Cazuza, Nenhum de Nós. Tive essa fase. A partir dos meus 25... Você sabe que
no segundo bloco, quem vai estar aqui é uma das mais importantes bandas de rock da Bahia, que a gente tem a sorte, né, de ter aqui em Camaçari. De ter aqui em Camaçari. Que é Declínio, né? Grande amigo, assim, são pessoas do meu convívio em si. Sou músico, toco bateria, né, toco numa banda de rock da cidade também, que vai completar agora 9 anos, a banda Forsome. E a banda Declínio nos apadrinhou logo de início, né, somos todos amigos, então é muito bom tê-los aqui no palco com a gente. E quem eu escuto hoje, vamos lá, nacional, Caetano Veloso, né, Tom Jobim, escuto muito Maria Rita, Elis Regina, gosto muito do Nação Zumbi, escuto pra caramba, Caju e Castanha, né, sou apaixonado pelo Caju e Castanha. De fora, e aí vem as minhas maiores influências de fora, John Mayer, né, deixa eu ver quem mais, Aretha Franklin, essa galera mais do soul, do jazz, do blues me causa um fascínio. Primeiro porque a harmônica dessas músicas mexe com as palavras na minha cabeça. Então, é comum, eu vou escrever, eu estou ouvindo música. Eu vou escrever, eu estou ouvindo música, é comum. Do que a gente ouve, do que a gente lê. Eu lembro, uma vez eu fui dar uma palestra na USP, em São Paulo, sobre o Teatro da Solidão Solidária. E aí, no meio da palestra, um jovem do curso de música falou, você falou um monte sobre teatro, agora eu tenho uma curiosidade, o que é que você ouve, né? Eu parei, falei, olha, eu ouço Amado Batista, eu ouço... Fui falando, né? Algumas personalidades da cultura musical que eu ouvia, né? Meu pai trabalhou em circo muito tempo, e eu ouvia essa gente, né? E que gosto muito, né? A sala inteira ficou em silêncio, assim, né? Aí eu falei assim, Amado Batista... Reginaldo Rossi, José Augusto, Fernando Menes. Sim. Cada vez que eu ia falando, as pessoas... Mais silêncio na plateia. Eu falei, Tom Jobim, João Gilberto, Caetano... Agora faz sentido. É um Brasil de muito preconceito, né? Sim, porque para que as pessoas entendam essa gente e comecem a gostar, Caetano tem que cantar. Eu acho engraçado que um dos meus cantores prediletos é Bartô Galeno, que é um cantor... Eu gosto muito... Eu morei numa cidade chamada Sobradinho, né, às margens do Rio São Francisco, ali perto de Juazeiro da Bahia. E meu pai, depois que saiu do circo, foi trabalhar nessas barragens. E o Bartô Galeno trabalhou lá em Sobradinho como operário, né, como peão, como servente. Então, depois se tornou cantor, a cidade inteira tinha ele como ídolo, né? Então, a gente ouvia muito o Bartô Galeno, e eu gosto muito. Uma vez, conversando com o Zé Cabaleiro, a gente falando sobre isso, né? Que ele tem agora um projeto que é fazer show com essa galera, assim, né? Eu já vi algumas coisas no YouTube do Zé Cabaleiro, né? Eu acho que com o Odair José, ele fez alguma coisa. Fez, com o Paulo Diniz eu tive... Paulo Diniz, eu tive na casa do Paulo Diniz, em Recife. Inclusive está assim, super doente, de cadeira de rodas. Mas assim, para mim é um grande, né? E ele fez um show com o Paulo Diniz e lançou um disco dele. Assim. Você sabe uma coisa curiosa do Paulo Diniz? Só é porque o Paulo Diniz fez um show. Ele fez aquela música I Wanna to Go Back to Bahia, né? Para Caetano, que é um dos grandes sucessos deles, com aquela música dos pingos de chuva e tal. E aí ele fez um show na Lavagem da Purificação em Santo Amaro. E o Caetano não foi para esse show, estava fazendo outras coisas na turnê dele. E quando ele cantou I Wanna to Go Back to Bahia, todo mundo na cidade cantando, né? Sim. I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. E essa música é uma música que faz sucesso. E o Caetano nunca tinha gravado essa música, nem cantado em show. Ele citou num disco, quando ele ainda estava exilado, o disco de 70. E aí quando ele soube disso, que a família falou desse sucesso que a música fez lá, ele acrescentou a música, isso tem no YouTube, foi um show no Circo Voador. Ele acrescentou essa música do Paulo Diniz pela primeira vez e cantou no palco. E até eu fiquei emocionado, porque imaginei a emoção do Paulo, né, que fez a música para ele, mas ele nunca tinha cantado em público ou gravado. E ele pegou e cantou a música que foi feita para ele, né?
Você vai cantar Caetano, você vai cantar João Gilberto, se você quiser, mas eu queria fazer uma provocação. Você falou de Bartol Galeno. Você sabe pelo menos um trecho de alguma música do Bartol Galeno? Do Bartol Galeno? Deixa eu ver um tom. No toca-fita do meu carro, Eita. uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro te esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. E cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Essa canção é para você que fora das academias, das grandes universidades, das grandes feiras literárias, constrói esse país, nas barragens, nas hidroelétricas, mundo afora. Eterna gratidão. Nosso respeito a você, que é chamado de peão, que trabalha aí sol a sol. E nosso respeito a você, Bartol Galeno, a Paulo Diniz, a José Augusto, a todos vocês que durante décadas foram colocados à margem. Vocês são grandes demais. Assim como João Gilberto, como Gilberto Gil, como Caetano. Nosso respeito. Gratidão, querido. Muito, muito legal te ouvir. Cantando... É a primeira vez que eu canto Bartol Galeno assim, Sim. em público. Um pedido seu assim me pegou no susto, mas Não, eu acho a mente trabalhou rápido. Eu acho que não pegou você, vai pegar todo mundo. Pegar todo mundo. Mais um poema? Mais um poema. Inclusive, eu falei, né, que tinha sido chamado para fazer parte da Academia de Niterói, né, Academia de Letras de Niterói, e foi com esse poema, né, que chamou a atenção dos letrados, né, do Sul, Sudeste, e fui pego de surpresa num domingo à tarde, que se chama Súplica. Eu tinha acabado de ver uma reportagem, e eu gosto muito de ver reportagens, e a reportagem era mais um negro estirado no chão, né, vítima de uma bala que foi encontrada, né, no corpo desse negro. E aquilo me corroeu, né, me trouxe muita angústia, e eu precisava externar isso de alguma forma. E aí eu escrevi o poema Súplica, que diz mais ou menos assim: ó Deus Uno, que perfumados sândalos sente ao duro corte afiado, que olhares que fumega incandescentes o corpo preto do danoso arado. És de pluma tão leve e embranquecida, que sua forma alva, tão envaidecida, negar-se-á os ouvidos dos tão santos? Ao corpo preto em seu inóspito pranto? Ó Deus, que se assentas em trono de ouro, silenciastes o verbo antes da injustiça? Não te envergonha antes do teu mau algouro? Deus, porventura apagou-se a tua visão diante dos pobres amordaçados, sem direito a estender-lhes a tua mão? E esse poema, depois que eu vomitei, né, esse poema no papel, eu rasguei o papel, toquei fogo, e eu não queria ler o poema, eu não queria que esse poema vazasse para o mundo. E no dia seguinte me bateu aquele velho arrependimento, e eu peguei os pedacinhos de papel no lixo, porque eu já não lembrava mais do poema, juntei, e aí escrevi de novo e postei no Instagram. E quando eu postei no Instagram, esse poema correu o Brasil, e aí vieram me encontrar por conta desse poema. Bacana. Qual é a minha? Essa aqui? Vidas negras importam. Vidas dos nossos povos originários importam. Vidas dos nossos jovens gays e lésbicas importam. Vidas das mulheres importam. Para ir para o nosso intervalo, nós vamos ouvir uma canção pelo nosso querido Alain Brandão,
Depois a gente vai chamar Banda Declínio. O melhor o tempo esconde, longe, muito longe, mas bem dentro aqui. Quando o bonde dava a volta ali, no Cajá Araújo, Pinho, Tamarindeirinho, nunca me esqueci. Onde o imperador fez cana doce, Santo Amaro, gosto muito raro, trago em mim por ti. E uma estrela sempre a luzir. Bonde da trilhos urbanos, vão passando os anos, eu não te perdi. Meu trabalho é te traduzir. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Conversa com o poeta de hoje. A gente tem a honra, a alegria de fazer essa ponte entre Camaçari e São Paulo. Aqui na nossa cidade, uma banda que é uma das mais importantes do cenário do rock baiano, a banda Declínio, e viajo dia 24 de setembro para São Paulo para entrevistar meu querido amigo Clemente Tadeu, dos Inocentes e do Plebe Rude. Aqui, Declínio. Música. Beleza. Vamos lá. Ela se foi e é tão estranho ter que aceitar. Ficaram as lembranças e a luz do seu olhar. Mas ela se foi e eu fiquei só tentando me encontrar. Fecharam-se as portas, não há mais o que contar. Ficaram as memórias, histórias pra contar, resquícios de sorrisos, planos por terminar. E o que sobrou de mim, perdido em algum lugar. E a dor que sinto agora, nem sei como explicar. Pois sei que a culpa é minha, porque ela se foi. Ela se foi. Ela se foi. Ela se foi. Você sabe, quando eu ouvi essa música a primeira vez, acho que eu ouvi umas 20 vezes. Né? Ficar ouvindo. A gente gravou essa entrada aqui algumas vezes, porque
em vez de começar com música, eu ia fazer algumas perguntas. Mas aí, conversando com ele, não, eu prefiro primeiro a música. Primeiro tocar. Uma vez, isso é interessante, porque uma vez estava ouvindo uma entrevista aquele que é sobrinho do Tim Maia. Sobrinho do Tim Maia. Ed Mota. Ed Mota, em que ele dizia, né, que para ele o discurso era a voz, não a voz falada, a voz cantada e os instrumentos, né? Para você também, eu fico imaginando, acostumado com a guitarra pesada, né, sempre se apresentando com a declínio, sempre com guitarra, não acústico, mas para você também, o seu discurso, a sua voz é mais instrumental, né? É mais, né, a música pulsando, né? A música pulsando. E aí a gente consegue se encontrar quando no primeiro acorde, aí a gente se encontra e volta Já tudo. se torna um diálogo, né? Sim, isso, com certeza. Bacana. Como é que você concilia, Oreia, essa trajetória, essa jornada de músico, que é um libertário, né, um pássaro, ao mesmo tempo de operário, né, porque eu acho que isso causa aí um conflito, né, entre as asas que tendem a ultrapassar os penhascos, né, e os pés que estão dentro desse penhasco, né? Como é que é isso para você? Esse é o maior desafio, né, cara? Porque, na verdade, eu nem me considero um músico assim. Apesar da Declínio ter tanto tempo de existência, eu sou o único membro da formação original, o que prova que eu sou, talvez, o menos inteligente da coisa. Mas eu não me considero um músico, eu sou entusiasta da música, eu acho isso. Porque a gente trampa para bancar o rock, sacou? Porque o rock alternativo aqui no Brasil, que é justamente o que a gente faz, que é o chamado guitar band, noise, shoegaze, né, indie rock, é um estilo de rock and roll que não é uma coisa comercial. O rock em si, hoje no Brasil, já não é uma coisa comercial, né? Então, a gente toca por amor, velho, sacou? É a forma que a gente tem de se conectar e de expressar o que a gente sente para o mundo. E eu acho que eu tenho uma necessidade muito grande disso, sacou? Eu exorcizo meus demônios com a música. Eu enxergo dessa forma, assim. Aqui em Camaçari, que é a cidade que estamos, que vivemos, que amamos, nós temos uma cena do rock muito interessante, né? Eu lembro, final dos anos 80, 90, começo de 2000, de um bar aqui em Camaçari, que era o Astrolábio. Astrolábio. Né, que abrigava essas bandas aqui. Já não existe mais, mas eu lembrei agora com muita saudade, né? Com muito respeito àqueles que criaram o bar, esse bar, que abrigava, né, as bandas. Foi praticamente o começo de tudo, né? Porque a cena rock independente metropolitana se confunde, né? Dias Dávila, Camaçari, Simões Filho, eu não faço diferenciação entre as bandas daqui, de Dias Dávila, de Candeias, a gente tem sempre a mesma linguagem, está tocando sempre junto, está fazendo as coisas sempre juntas, entendeu? E a gente tem uma cena hoje bem forte, bem prolífica, as pessoas estão produzindo, estão gravando mais, certo? Nós temos bandas novas aí que tem muito o que dizer, tem Calói 10, tem Vênice, aqui tem Eglen Garage, também aqui em Camaçari, tem a Vince também, que é uma ótima banda daqui, sacou? Tem a Ladrões Engravatados, que é uma banda também que já tem estrada. Uma estrada, né? Sacou? E essa galera toda compactua dessa ideia. A gente luta para fazer o nosso som, porque essa é a nossa forma da gente entrar em contato com o mundo. Não esse mundo globalizado, o mundo cosmopolita, sacou? A gente quer falar para todo mundo, sacou? É o nosso respeito ao velho Guerra, né? Porque assim como o Astrolábio, eu lembro de algumas passagens do cenário artístico do rock, em especial em Camaçari, do Guerra, que tem um bar também, né? Emprestando as caixas de som, né? Essas coisas. Então, é como você falou, o cenário é muito forte aqui, né? Isso. E começou de forma bem mambembe na época, né? A galera, plugava, pegava uma caixa e plugava baixo, guitarra, batera e fazia o som. Hoje em dia já é uma coisa mais profissa, assim, né? As pessoas já se preocupam em ter uma qualidade de som melhor, já tem um equipamento de som melhor.
já existem músicos melhores, né? O que não é o caso da Declive. A gente se preocupa com uma estrutura Se preocupa mínima, né? com a estrutura mínima de fazer a coisa. A gente brinca e tal, mas é a coisa que é real, sacou? Hoje a gente já não faz aquela coisa de forma tão... como é que eu posso dizer? Faça você mesmo, né? O meu amador, né? Ainda é do o faça yourself, você mesmo, mas agora a gente faz com mais qualidade, sacou? Você sempre falou uma coisa que é muito engraçada, né? Que você não é um músico, não é um artista, enfim. Mas eu acho que, apesar de você não se assumir como tal, você é um artista genial. E essa banda, ela me encanta. Todas as vezes que eu ouço, assim, ela me emociona profundamente. Não, mas geralmente quando eu falo isso, eu estou sendo irônico, sacou? Porque eu gosto muito de arte. Agora, eu não tolero determinados artistas, só isso. Sim. Mas eu estou sendo irônico, cara, sacou? Eu gosto de arte, gosto de artistas também, e talvez eu seja o artista também, né? Você entra num caminho aí muito interessante, uma discussão muito interessante. Eu até entendo o que você está falando, né? Que alguns artistas, né, se colocam como deuses. Né? Exatamente, exatamente. Eu acho que, e tenho conversado isso com meus alunos do teatro, do cinema, sobre essa nossa jornada no planeta, né, e nessa existência, que a gente é um operário como qualquer outro, né, porque às vezes alguns artistas se assumem como seres de luz, porta-vozes da verdade. né? E é justamente aí, desculpa te interromper, eu vim do punk rock, sacou? Eu sou do punk rock. Então eu acho que eu tenho mais perguntas do que resposta, sacou? E eu gosto de artistas que também têm perguntas, porque muitas vezes as perguntas que eles estão fazendo são respostas para as minhas interrogações, entendeu? Então eu não gosto muito daquela coisa pomposa, aquela coisa... Até as minhas referências literárias são Jack Kerouac, Allen Ginsberg, literatura beat, sacou? Eu gosto dessas coisas. Essa coisa do Afeganistão agora, né? Eu estava lembrando do Allen Ginsberg, que ele falava sobre as guerras, né? Porque ele era homossexual, né? E foi preso várias vezes na América por causa dos seus poemas, dos seus discursos, né? Uma vez eu lembro de uma entrevista dele dizendo que, olha, muitos do que estão aqui, que são comandantes do exército, mataram milhares, estão livres. Eu, porque estou amando um outro homem, estou sendo preso. Né? Mas essas tuas referências são super interessantes, isso que você sucinta, eu acho fantástico, inclusive para discutirmos, porque eu tenho falado com o pessoal do teatro sobre isso, sempre, né? Porque às vezes, eu sou um ser iluminado, sou um porta-voz do divino, né? Eu acho que somos, sim, mas o gari também sabe? Exatamente, o gari que tira o lixo da rua, porque quando chove, o lixo vai para o bueiro, vai para o rio, volta para a nossa casa para beber água contaminada. Quando ele impede isso, ele também é um ser, né, que faz uma ponte entre o divino, sabe? Eu fico imaginando os pedreiros que construíram esse templo da cultura aqui de Camaçari, né, o que é o Teatro da Cidade de Saber, sabe? No sol do meio-dia, 14 horas, 15 horas, o sol estonteante, e eles lá colocando tijolo por tijolo. Sim, são seres divinos, né? A arte e a poesia está em todos os lugares, cara. Em todos os sacou? lugares. Depende de você ter a sensibilidade de enxergar. A arte, o belo, a poesia, está em todos os lugares. Quando eu convidei vocês para essa entrevista, e aí você acabou de falar uma coisa muito, muito interessante, que você tem super razão. Às vezes temos mais perguntas do que respostas, né? E aí eu ri muito quando eu fiz a primeira chamada, que seria com a pergunta, você falou, não, eu prefiro começar cantando, porque às vezes o seu silêncio, o seu não falar e tocar, diz mais coisas do que milhares de discursos, às vezes estão vazios, né? Então, eu queria ouvir outra música, vamos lá, correto, por favor. Vai.
te faça continuar. São tantas lágrimas que turvam a visão, e a tempestade que grita lá fora é bem mais alta no meu coração. É tão difícil viver fingindo sorrir. Metade sua só pensa em ficar, mas outra parte só pensa em partir. São tantas lágrimas, coraciono frustração, e a tempestade que grita lá fora é bem mais forte no meu coração. Calafrio, solitário, o vazio, mundo cinza, abandono, Deus é surdo, cão sem dono. Bravo! Muito boa. Poema. Quantos discos? Deixa eu ver. Pequenas doses. 3 EPs e uma compilação com sobras de estúdio. A gente nunca gravou um disco full, assim, com 12 músicas. São sempre 5, 6, sempre nessa pegada, assim. Inclusive, a gente vai lançar um novo agora também. Ah, que bacana. Essa música já é do novo disco. Essa já é do novo, Cão Sem Dono, o nome olhando dessa. aqui. Quem compõe? Você faz letra, você faz música, você faz letra e música? Como é o Geralmente eu processo escrevo da as banda? letras, aí a gente se junta, faz o esqueleto da canção e aí vai, porque as músicas são mais rabuscadas, né? Porque como a gente usa guitarra, Mas o começo é efeito, isso aqui. No baixo... começo a gente faz tudo no violão. e a gente o começo é sempre quando isso, a gente grava, faz o também esqueletinho. Já fica Exatamente. diferente, né? E aí a gente vai colocando elementos, e aí ao vivo soa completamente diferente, né? Ah, sim. Já é um encanto É. acústico quando vocês estão com a... Tanto que pra gente é um estranhamento, assim, a gente fazer as coisas Olho acústicas. pro outro, a música nova. Porque a gente é acostumado a tocar com o público, assim, nego gritando, jogando cerveja. 1, 2, 3, já 1, 2, 3, aí começa, né? Um pro outro aqui, e aí? Bacana. Qual o novo projeto de vocês daqui para frente? Depois dessa pandemia? Porque eu sei que parou o planeta, né? Mas aí tá pelo menos amenizando. O que é que a banda pensa agora em fazer depois que amenizar um pouco essa pandemia? O que é que a banda... Estão gravando, né? Estão gravando. E depois? Então a gente já está com o disco completo, já está tudo captado, a gente está mexendo em edição, masterização. Inclusive tem uma música de Asastos que já lançou, já tem clipe. E a nossa ideia é lançar mais uma música esse ano, agora a gente liberou Dias Ácidos, e no ano que vem lançar o EP com 6 músicas. O EP com 6 músicas. Agora show, complicado assim, a gente já conversou sobre isso, já está tendo uma abertura, já tem bares que a gente tocava antes da pandemia e agora voltou, né, a abrir, e já convidaram a gente, mas a gente ainda está naquela de não... Se expor ainda, no tanto, né? Né, é aquilo, né? Tem gente que já está vacinado com segunda dose, mas eu acho melhor quando tiver todo mundo vacinado, é melhor, né? Para ser amplo, tal, que seria uma coisa meio egoísta, eu acho. Eu lembro que eu fui algumas vezes com vocês em Salvador, num bar,
Aqui também era um grande reduto do rock. Isso, Irish Pub. E fechou por causa da pandemia. Então, assim, não sei se foi por causa da pandemia exatamente, né? Mas foi nesse período aí. Além das músicas de vocês, da Clino, quem vocês cantam? Além de vocês, quem vocês cantam, as influências de vocês? Rapaz, essa coisa de cover, assim, pra gente sempre foi complicado, porque a gente já montou a banda, nisso aí a gente é meio egoísta, porque as músicas que a gente faz na Declínio, a gente pensa primeiro na gente, sacou? A gente quer se agradar primeiro antes de agradar as pessoas, assim. Eu acho que também existe esse interesse das pessoas gostarem, mas a gente privilegia sempre a gente curtir primeiro, sacou? Nossa. E com relação a cover, a gente toca o quê? De vez em quando, assim, a gente faz um cover, Radiohead, coisas que influenciam a gente, de The Mary Chain. Tem alguma coisa que vocês podem fazer aqui? Podia fazer? Deixa eu ver, eu podia fazer um trechinho do Jesus, né? Beleza. Listen, close your girl as she shakes on half the world, moving up and so alive in her honey dripping beehive. Beehive is good, so good, it's so good, so good. In silence, don't walk away. In silence, see the danger, always danger, endless talking, life rebuilding, don't walk away. In silence, don't walk away. Aí a gente fez uma medleyzinha, né? Juntou Jesus com Joy Division, sacou? Maravilha. Orelha, uma banda de Camaçari que se você pudesse levar para o mundo, você levaria, e uma banda do mundo que se você pudesse trazer para Camaçari, você traria? Pô, cara, aqui que eu acho a banda mais bem preparada, não é porque o cara é meu brother, sacou? Mas eu acho que é a Ladrões, que é a banda que tem um apelo, assim, cosmopolita, seria uma banda que seria entendida pelo resto do mundo, mesmo cantando em português, sacou? E uma banda do mundo que eu traria pra aqui, é lógico que é o Jesus The Mary Chain, porque eu sou apaixonado pela banda. E você, uma banda que de Camaçari, se Levaria você pudesse pro mundo? levar para o mundo, levaria. Uma banda do mundo, se você pudesse trazer para cá, você traria. De Camaçari seria a Riverman. Riverman. Riverman, que é parecido com a gente, esse indie rock, aquela A coisa Riverman é meio- que tem um baterista que toca com nós, né? Isso. A gente divide batera. a gente divide Bacana. batera. A cena rock camaçariense é bem incestuosa, né? Todo mundo toca com todo mundo. Essa voz é ótima. Eu traria qualquer banda californiana, mas agora eu pensando aqui, eu traria o Blink-182, que é um show que eu não vi ainda e eu queria trazer, assim. Mas uma coisa bem californiana, assim. Bacana. Referência. Para a gente encerrar esse bloco, podia ser outra música? Pode sim. Beleza. Espera, Aurélio. O que vai esperar? Andando sem direção, sem tua luz pra me guiar, tentando ver no caminho algo que sirva pra me curar. Lembranças às vezes acalentam
mas elas também servem pra nos maltratar. Sangrando e falando sozinho e contando os dias pra te ver passar, mas você não vem. E eu sei porquê. E não há nada que aconteça nesse mundo que me faça esquecer. E à noite, quando a tristeza vem sorrateira, me abraça, me entrego por quase um segundo, eu deixo o desespero me domina. Daí lembro desse teu sorriso e do prazer que tenho em te ver passar, mas você não vem. E eu sei porquê. E não há nada que aconteça nesse mundo que me faça esquecer. E à noite, quando a tristeza vier sorrateira te abraçar, não morra. Nos dê uma chance de chegar mais perto de você, de tocar no teu ombro, de estender a mão e te dizer: conte comigo, não desista da vida. Conversa com o poeta, volta já. Gratidão, Uli. Valeu. Gratidão, Muito obrigado, Ivan. Obrigado. Avante, poesia errante, acerta de cheio o coração dos intolerantes, acolhe com afeto a alma dos arrogantes, me acolhe, cura a minha intensa dor de não conseguir chegar perto dos diferentes. Aprendi a andar como pássaro, à beira do rio, nado quase nada. Canto no bosque ouvindo árvores, sigo acreditando em oceanos. Quase nunca me ouvem em palavras, que são os sentidos que emocionam. Quando sento ao lado do pôr do sol, converso minhas angústias de lua, cada fase uma lágrima em tom diferente.
As cores do horizonte parecem ociosas. É preciso um pouco de verão, cores que gritam aos olhares. Quando aprendi a andar como pássaro, os sonhos antes carregados nos braços, agora amadurecem em vida de vento. Papai, mamãe, que moça bonita é aquela. Eu vinha de Jacobina, no caminho passei por ela. Ela me dava dinheiro, eu dava dinheiro a ela. Ela estava em pé na porta, da porta passou pra janela, penteando seu cabelo no uso da terra dela. Papai, que moça bonita é aquela. A pinta que o galo tinha, o pinto nasceu com ela. Tava cuidado com a moça, quando dei paixão por ela. Papai, que moça bonita é aquela. A máquina de lavar roupa eu troquei numa ganela. Deixe quem quiser falar, mamãe se dá bem com ela. 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 Papai, mamãe, que moça bonita é aquela. Eu vinha de Jacobina, no caminho passei por ela. Ela me dava dinheiro, eu dava dinheiro a ela. Ela estava em pé na porta, da porta passou pra janela, penteando seu cabelo no uso da terra dela. Papai, que moça bonita é aquela. Vai, mestre Ivan! Conversa com o poeta, vai chegando ao fim. Gratidão, gratidão, gratidão a vocês. Alain Brandão, Alex Brito, Oreia, Leandro, Declínio. Eu só tenho o que me falta, o resto é tudo. Até